Tem horas, e talvez você se identifique com isso, em que a gente acorda e tudo parece estar no lugar. A rotina está ali, o mundo não desabou, as pessoas seguem vivendo. Mas por dentro existe um vácuo difícil de explicar. É como sentir que algo está fora do eixo, mesmo quando os olhos não conseguem apontar o que exatamente está errado. O tempo passa, e a sensação de estar caminhando sem direção começa a pesar mais do que qualquer responsabilidade. As decisões se acumulam, os sentimentos se embaralham e o silêncio começa a gritar dentro da alma. Quem já se sentiu perdido sabe que não é apenas não saber o que fazer, é mais profundo. É quando o coração parece desorientado e os pensamentos se atropelam numa tentativa desesperada de encontrar um norte. É quando as orações se tornam desabafos sufocados e, no fundo, tudo o que se busca é um simples sinal, uma pequena faísca que indique: vá por esse caminho aqui. Existem momentos em que o caminho se esconde, talvez para testar o quanto ainda confiamos em Deus, mesmo quando os pés não enxergam o chão. E esse tipo de provação não tem barulho, não tem aviso. Ela chega de mansinho, entre dias comuns, numa rotina tranquila. Às vezes é na hora de tomar uma decisão importante, outras no meio de um processo longo de espera. E há fases em que a confusão vem sem motivo aparente, como um cansaço existencial. O mais angustiante é quando parece que Deus está calado. Aprendemos que Ele fala, guia, cuida, e sim, Ele faz tudo isso. Você já teve essa sensação de silêncio divino? A questão é que existe um tipo de cuidado que não tem som, uma orientação que não vem como ordem explícita, mas como transformação silenciosa do coração. O problema é que temos pressa e Deus tem processos. Queremos o mapa pronto e Ele oferece a bússola. Exigimos sinais visíveis e Ele entrega a paz no invisível. Quantas vezes pedimos direção e o céu ficou em silêncio? Quantas vezes esperávamos resposta imediata e recebemos a espera como resposta? É fácil desconfiar que Deus não está ouvindo quando tudo parece sem sentido, mas é justamente nessa hora que Ele pode estar trabalhando de forma mais profunda. A direção dele não é como uma placa na estrada, mas como uma verdade que brota dentro de nós. Ele não apenas aponta o caminho, Ele molda quem caminha. A palavra é clara. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, verso 9. Não é sobre mapear cada etapa, mas permitir que os passos sejam corrigidos por aquele que enxerga o todo. A direção de Deus nem sempre é antecipada, mas nunca falha. Ele guia mesmo quando não entendemos, revela mesmo quando tudo parece encoberto e sustenta mesmo quando nossas forças parecem pequenas. Pode ser que você esteja nesse exato ponto, cansado de não saber por onde ir, frustrado por tentar e não ver resultado, com o coração pesado por ter que decidir sem certeza. Talvez esteja esperando clareza e tudo o que recebeu foi mais silêncio. Mas e se esse silêncio estiver carregando a resposta que você precisa? E se a direção não for um caminho externo, mas uma transformação interior que te leve ao lugar certo, sem que perceba? Deus não se atrasa e não confunde quem o busca de verdade. O que parece desorganizado pode estar sendo perfeitamente alinhado. O que parece parado pode estar sendo cuidadosamente preparado. Sua parte é continuar sensível, mesmo na neblina. Porque quando o coração se acalma e a alma silencia, é possível perceber que o céu nunca ficou em silêncio. Nós aqui, às vezes, estamos ouvindo barulho demais. É importante reconhecer que nem sempre a falta de direção está ligada apenas ao que acontece fora. Há momentos em que tudo parece bloqueado porque existe uma névoa aqui dentro, um embaçamento na alma que nos impede de enxergar com clareza. Quando o interior está desorganizado, o mundo inteiro parece confuso e qualquer escolha parece perigosa. É nesse ponto que muitos buscam sinais nas circunstâncias, tentam encontrar respostas nos outros, mas esquecem de olhar para dentro com verdade. Buscar direção, sem estar disposto a lidar com o que se esconde no coração, é como tentar limpar um espelho por fora, enquanto ele continua embaçado por dentro. A mente pode ter planos elaborados, mas quando o íntimo está desajustado, qualquer plano desmorona. Existe uma luz que Deus acende em nós, não para iluminar o exterior, mas para revelar o que se acumulou em silêncio, inseguranças, medos não confessados, desejos desalinhados,
vontades que competem com a dele. Nem toda confusão vem da falta de instrução. Muitas vezes, nasce de uma alma sobrecarregada, sem espaço para perceber a sutileza com que Deus fala. O barulho que impede a clareza pode ser um ressentimento guardado, uma culpa mal resolvida, um orgulho disfarçado. São camadas que se formam e distorcem tudo o que vemos. Deus não entrega direção para quem só quer soluções. Ele se revela quando há disposição para ser confrontado por dentro. Quando o pedido não é apenas me mostra o caminho, mas me mostra quem eu sou nesse caminho. A clareza dele não é apressada, é construída no silêncio. Quem não aprende a cultivar esse silêncio interior, dificilmente reconhecerá a direção que vem de cima. Existe uma busca que não exige barulho, mas entrega. Um tipo de oração que não é sobre pedir, mas sobre se deixar ser tocado. Quando há verdade no esconderijo da alma, há espaço para a luz de Deus entrar. Não se trata de conquistar a resposta, mas de se tornar alguém alinhado com o céu. O salmista expressou isso. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 123. Essa oração parte de quem deseja ser transformado. Enquanto a busca for só por resolver dilemas externos, as respostas parecerão distantes. Mas quando a alma se aquieta e se abre, a luz de Deus torna o invisível nítido. É nesse lugar secreto que a clareza nasce, não com barulho, mas com rendição. Há situações em que tudo o que se deseja é enxergar só um passo à frente, não o destino completo nem o mapa. Bastaria um sinal discreto, um movimento suave apontando uma direção. Mas nem isso aparece. O caminho parece escondido. Por mais que se tente calcular, orar, refletir, a resposta não vem. A impressão é de estar num deserto sem trilhas, onde qualquer rumo parece arriscado. É nesse cenário que uma verdade se revela. Confiar é uma escolha feita justamente quando não se enxerga nada. É fácil confiar quando tudo está claro, com garantias, sinais visíveis. Mas a confiança verdadeira nasce quando não há muletas, quando a mente exige controle e Deus não oferece explicação, quando os pés querem firmeza e o chão parece frágil. Esse confronto entre a necessidade humana de entender e a condução divina baseada na fé molda o interior de quem se entrega. A inquietação não nasce só da ausência de respostas, mas da nossa dificuldade de lidar com o tempo de Deus, esperar sem saber até quando, agir sem certeza, orar e continuar em silêncio. Esse tipo de experiência revela quem Deus é e quem nós somos. Quando tudo foge do controle, a única alternativa segura é descansar em quem não perde o controle. Muitos creem que Deus se agrada de certezas humanas, planos estruturados, mas o que move seu coração é a confiança que permanece quando tudo parece instável, o abandono do controle pessoal por dependência, a entrega sem exigência de compreensão, o sim que se mantém mesmo com sinais contraditórios. Esse tipo de fé nasce nas incertezas mais dolorosas. O erro comum nesses momentos é tentar forçar uma direção. Quando medo e pressa se unem, busca-se qualquer caminho viável só para sair do lugar. Mas sair do lugar sem direção é andar em círculos. A ansiedade de decidir logo pode ser mais perigosa que a indecisão. Deus permite esse esconderijo temporário para aprendermos que segurança real não está em saber onde vai dar, mas em saber com quem se está caminhando. A palavra é precisa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. A promessa não tem prazo, mas garantia. A direção virá no momento certo. O caminho se esconde não para castigar, mas para ensinar. A confiança nesses momentos vale mais que qualquer resposta imediata. É comum esperar que a voz de Deus venha como um estrondo, algo evidente. Mas quem já buscou discernimento sabe que nem sempre é assim. Muitas vezes ele sussurra. Sua voz não compete com o barulho do mundo, nem força uma resposta. Manifesta-se sutil, mas firme, como quem fala com quem está disposto a escutar. O problema é que não sabemos silenciar por dentro para ouvir. Sem silêncio interior, a sensibilidade espiritual se perde. Discernir a direção de Deus não é só esperar um grande sinal. Envolve perceber nuances, uma paz inexplicável, um desconforto insistente, uma palavra simples que entra como flecha, uma lembrança com novo sentido.
Esses pequenos movimentos são faróis na escuridão, guiando quem presta atenção. Deus fala, mas não com espetáculo. Fala para quem tem coração inclinado e sentidos afinados pela comunhão. Há momentos em que tudo ao redor conduz para um lado, mas algo dentro freia. Outros em que as circunstâncias dizem não vai dar. Mas por dentro há convicção serena. Essa percepção não se aprende rápido, é construída na intimidade. Quanto mais perto de Deus, mais sensível se torna a sua condução. Não é técnica, é relacionamento. Muitas decisões erradas nascem por não discernir entre o emocional e o espiritual. A alma acelerada se convence que Deus fala, quando é a própria vontade disfarçada. Por isso, ao buscar ouvir Deus, é preciso honestidade. Ele não confirma caprichos, confirma propósitos. Quem busca resposta precisa perguntar se está disposto a obedecer, mesmo que contrarie seus desejos. Em certos momentos, a única maneira de saber o que fazer é perguntar se aquela direção traz paz. Não a ausência de medo, mas a serenidade que se instala mesmo na decisão difícil. A paz de Deus não depende de circunstâncias favoráveis, sustenta-se no caos. Quando ela está presente, há segurança. O que confunde é querer que Deus aprove planos prontos, mas quando se busca o querer dele, a paz é indicador confiável. Isaías 30, 21 diz: E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele. Essa voz não grita, instrui. Quem vive atento, mesmo sem todas as respostas, caminha em segurança, não pela lógica das circunstâncias, mas pela convicção do Espírito. Existem períodos em que tudo parece encoberto, como se uma névoa tomasse conta, impedindo clareza. Mesmo tentando raciocinar, orar, buscar conselhos, nada parece se encaixar. Há uma espera que exige não só paciência, mas resistência emocional. O sentimento comum é de estar à margem do que Deus faz, sem saber se há algo reservado ou se o caminho foi bloqueado. Mas a realidade espiritual é que Deus nunca interrompe o que começou. O que parece parado está apenas oculto. A névoa não é abandono, mas transição. O que confunde é a ideia equivocada de que a revelação deveria ser imediata. Queremos tudo explicável, controlável. Deus trabalha por princípios eternos, não pela nossa ansiedade. A névoa tem função. Desacelera, obriga a cautela, desarma a pressa, constrange o orgulho. Quando a visão é bloqueada, os sentidos espirituais se intensificam. É nesse ambiente que a fé verdadeira se fortalece. Não é ficar parado esperando mágica, mas continuar fiel mesmo sem ver. A fé que caminha sem ver atrai o movimento de Deus. Muitos se perdem aqui, confundindo a ausência de resposta com a ausência de cuidado. Mas é no silêncio que o céu trabalha com precisão. O que parece inércia é preparação. A direção ainda não dada está sendo moldada junto com quem a receberá. O problema não é falta de planos divinos, mas impaciência humana. Deus não é limitado pela nossa urgência. Age quando a obediência está madura. Paulo escreveu: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. O visível é passageiro. O que Deus constrói na invisibilidade tem peso eterno. A névoa pode durar uma temporada, mas não impede o que está sendo gerado. A confiança verdadeira permanece mesmo no oculto. Não depende de confirmação visual. Sustenta-se na certeza do caráter de Deus. Quando a revelação chegar, não só mostrará o caminho, mas revelará que a espera nunca foi em vão e a névoa escondia um plano maior. Mesmo sem entender, descanse. Há um Deus atento aos detalhes. Deixe Ele te guiar com calma. Se quiser, feche os olhos e venha comigo orar àquele que sabe onde você está e para onde Ele quer te levar. Pai amado, neste momento em que tantas vozes tentam confundir e tantos caminhos parecem impossíveis, eu me coloco diante de Ti com o coração exposto. Não venho com palavras ensaiadas, nem com exigências. Venho com a alma sedenta por direção, por descanso, por clareza, porque só o Senhor sabe o quanto é difícil viver entre dúvidas, tentando discernir o certo quando tudo parece envolto por incertezas. Eu não quero apenas uma resposta rápida, eu quero aprender a confiar. Quero entender que quando o céu silencia, não significa que estou esquecido, mas que estou sendo ensinado a depender, a escutar,
a esperar. Ensinado a discernir tua voz, mesmo quando ela não vem como estrondo, mas como sussurro manso. Ensinado a reconhecer que tua presença é mais importante que qualquer sinal visível. Senhor, limpa o que precisa ser limpo dentro de mim. Se houver ruídos internos, ego ferido, orgulho disfarçado, ansiedade travestida de pressa, eu te peço, purifica. Não quero caminhar por impulsos, não quero me mover só para sair do lugar. Quero seguir com convicção, mesmo que o passo seguinte ainda esteja escondido. Sei que o Senhor não falha e não se atrasa. Então me ensina a discernir o tempo certo, o caminho certo, a escolha certa, mesmo quando tudo em mim grita por urgência. Me ensina a obedecer ao ritmo da tua paz. Conduz meu coração para o lugar do silêncio interior, onde tua voz se faz audível. Acalma minhas emoções, desarma minha vontade de ter o controle. Que eu não busque apenas o que quero ouvir, mas o que o Senhor realmente deseja me dizer. Que eu não tente adaptar tua vontade às minhas preferências, mas me curve com confiança diante da tua verdade. Pai, peço que, mesmo que a direção não venha como espero, ela venha do teu jeito. Que a paz me acompanhe mesmo sem respostas completas. Que a esperança se renove mesmo sem sinais visíveis. Que minha fé cresça, não porque tudo está claro, mas porque eu sei quem tu és. Entrega, Senhor, é o que te ofereço. Entrego meus planos, dilemas, pressas, medos. Que não seja do meu jeito, mas do teu. Que não seja no meu tempo, mas no teu. E que quando tua direção chegar, eu esteja com o coração preparado para seguir sem hesitar, mesmo que seja difícil, mesmo que desafiador. Porque sei que quando o Senhor guia, o destino é sempre seguro. Obrigado, Senhor, porque mesmo nas dúvidas, teu amor permanece. Mesmo nos silêncios, tua presença é real. Mesmo nas esperas, tua mão me sustenta. Que eu aprenda a caminhar com os olhos na tua voz e o coração em tua paz. Amém. Mesmo quando tudo parece incerto, ainda existe paz. Uma paz que não vem da lógica, mas da confiança. Se essa oração fez sentido para você, talvez seja porque algo está sendo realinhado aí dentro. Deus continua guiando, mesmo quando não vemos. Isso basta para dar o próximo passo sem medo. Se essa mensagem te alcançou, considere se inscrever aqui no canal e deixar o like. Isso ajuda muito para que mais pessoas buscando direção encontrem esse conteúdo. E se puder, deixe aqui nos comentários uma frase curta que traduza sua fé neste momento, como: o meu caminho será guiado por Deus. É simples, mas declarar tem poder. E se você sente que precisa organizar melhor sua vida espiritual, criar constância, viver com mais propósito, dá uma olhada. Tem um material que pode te ajudar muito a caminhar com mais clareza e profundidade. É direto, prático, transformador. Vale conferir. Fica na paz. Que Deus te guie com clareza e firmeza, mesmo nos dias nublados.